Boa noite, gente querida. Hoje estamos aqui para falar um assunto que é bastante importante, a importância do trabalho voluntário. Então, sejam todos bem-vindos, queridos que se interessam pelo assunto. Estou vendo aqui já várias pessoas aparecendo. Obrigada. Estamos aqui, esperamos que levar a vocês uma mensagem que desperte interesse maior pelo trabalho voluntário. Daqui a pouco vou conversar com o meu colega, meu amigo, Frei Ovadi, vai estar conosco nessa live, nos direcionando também para aqueles que estão em busca de fazer alguma coisa, muitas vezes não sabem onde encontrar a porta certa. Beleza? Frei Ovadi já está chegando. Muito bem. Bem-vindos. Frei Ovadi chegando. Não estou vendo ainda. Opa, Frei Ovadi, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Chimarrão gaúcho. Pois é. Bom, eu não sou gaúcho, eu sou paranaense, né? Sou paranaense de Pato Branco e ainda não sou gaúcho. Sou filho de gaúcho. Sim, tá? gaúcho cansado. Boa noite, Nelly, boa noite, gente que nos acompanha nesse momento. É importante estarmos aqui. É um assunto assim que de repente não interessa a muitos, mas sempre é muito importante a gente comentar, porque vivemos num mundo onde tantos problemas existem e trabalho de voluntariado, que nós vamos conversar um pouco hoje, acho que é muito importante nesse contexto, né, Nelly? É por aí, né? Isso. Eu queria que você, assim, no início, Frei Ovadi, falasse um pouquinho, desse uma fundamentação, principalmente bíblica e científica também, da importância do trabalho voluntário, né? Sabe-se que em todos os tempos, em todas as épocas, sempre existiram pessoas que se doaram voluntariamente por alguma causa, por alguma pessoa. Gostaria que você citasse alguns textos bíblicos que fundamentam essa importância do trabalho voluntário. Contigo a palavra, Frei. Nelly, oi? Não está ouvindo? Tivemos algo. Está ouvindo agora? Eu não estou te ouvindo, Frei. Tá bom. O Alejandro tá dando um jeito aí, né? Para... Olá. Oi. Daqui um pouquinho voltamos, gente. Houve um problema aí, né? Já no Instagram. Tudo bem? Alô? Tá ótimo? Estou ouvindo. Melhorou um pouco, mas... Melhorou um pouco. Alto. Muito bem, mas então a gente estava lembrando que Deus é amor. A essência de Deus é doação, é partilha, é comunicação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Na medida em que nós partilhamos o que somos e o que temos, nós nos parecemos com Deus. Então, quanto mais a gente faz uma experiência de Deus, mais e mais a gente tem vontade de partilhar, de se doar, porque essa é a essência nossa. Deus partilhou tudo que tinha gratuitamente por amor de cada um de nós, né? Então, na medida em que nós partilhamos a nossa vida, nós estamos nos identificando com Deus, que é suprema partilha, suprema doação, supremo amor, né? E esse Deus,
até um texto bíblico aqui de Mateus 10, 42, diz assim: se alguém der que não ficará sem recompensa. Imagine, se eu der um copo de água por amor a Cristo, não fico sem recompensa. Imagine quem dá um trabalho, uma doação, uma partilha de dons que tem para com seus semelhantes. E também, cientificamente, podemos dizer, eu conheci um livro americano chamado The Healing Power of Doing Good, isto é, o poder curativo de fazer o bem, de Alan Lax. Infelizmente, só tem em inglês. E ele fala, então, como terapeuta, que as pessoas que fazem um trabalho voluntário têm mais saúde, mais alegria de viver, não tem depressão, vive mais feliz, uma vida mais longa. Enfim, ele provou, pelos atendimentos dele, que quem faz um trabalho de doação, um trabalho de partilha, de voluntariado, tem muito mais qualidade de vida do que aqueles que não o fazem. Então, não só biblicamente, mas também cientificamente, né, sabemos hoje que o voluntariado é uma experiência gratificante e que, por certo, Deus nos abençoa plenamente, purificamente a todos nós, quando nós fazemos isso com carinho e amor. Então, a gente pode conversar mais depois sobre isso, né? Então pode acrescentar um pouquinho mais aí, Nelly. Vai em frente. Com certeza, né? A gente sabe que o trabalho voluntário, além de todos os benefícios, ele é também um remédio para a nossa saúde, principalmente para a saúde emocional. Porque a pessoa que se doa, ela acaba se desviando das suas próprias preocupações, das suas inseguranças, porque desvia o pensamento para aquilo que ela vai fazer ou quer fazer, ou ela desvia a mente dela, o pensamento dela, para aquelas pessoas que precisam do trabalho dela, do trabalho voluntário. E no momento que ela se dedica, ela se sente útil. Sentir-se útil é uma das necessidades básicas do ser humano. Sabemos disso, né? A pessoa que não se sente útil, ela acaba num vazio existencial, que é uma porta aberta para tantos outros males, principalmente a depressão. Sabe-se que muitas pessoas se curam de depressão quando vão em busca de algum trabalho voluntário, às vezes para servir uma pessoa, ajudar alguém que está doente, né? Porque existem centenas de trabalhos voluntários que a pessoa pode buscar, né? Então, eu acho que uma dos grandes benefícios do trabalho voluntário é essa, de ser realmente um remédio que ajuda a pessoa a se equilibrar emocionalmente, sentir-se feliz, sentir-se útil, né? Eu sei que você, Frei Ovadi, você trabalha tantos anos já com terapeutas, você mesmo faz um trabalho, além do seu trabalho ministerial como sacerdote, eu sei que você também atende muitas pessoas necessitadas. Gostaria que falasse um pouquinho da sua experiência como terapeuta, como aquele sacerdote que se dispõe a ouvir as pessoas que necessitam de ajuda. Gostaria que falasse um pouquinho da sua experiência. Realmente, Nélia, a minha vida é voltada para o próximo, né? Eu, seguidor de São Francisco de Assis, né? Frei Capuchinho que sou, e também tive a graça de fazer psicologia, parapsicologia. Então, no atendimento às pessoas, eu vejo como as pessoas que fazem um trabalho voluntário, como elas são realmente mais felizes, mais abençoadas. Eu lembro de um texto bíblico de Provérbios 22, 9, quem é generoso, aliás, 11, 25,
Provérbios. Quem é generoso progride na vida. Eu vejo que as pessoas que fazem um trabalho voluntário, elas têm dentro de si mesmas um impulso para partilhar o que é e o que tem, o que são. Então, na verdade, quando nós partilhamos o que somos e o que temos, o que acontece na nossa vida? Eu evoluo, porque só se doa aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, né? Quando nós nos doamos, significa o quê? Que eu, dentro do meu ser, dentro do meu pensamento, dentro da minha vida, eu acho que sou abençoado. Quem partilha, porque é abençoado. Eu vejo na orientação das pessoas como é diferente. As pessoas que eu atendo, uma das coisas que eu pergunto, o que você está fazendo pelos outros? Que a melhor maneira de se curar é ajudar a curar os outros. A melhor maneira de você se sentir bem é ajudar o seu semelhante. Então, isso é uma experiência que eu tenho no dia a dia. As pessoas que me procuram, às vezes, são pessoas que não descobriram esse valor da partilha. Então, quando nós descobrimos o valor da partilha, o que acontece? Nós somos muito mais abençoados. E eu vejo todo dia isso, porque na medida em que eu me dou, eu esqueço dos problemas que eu tenho. Então, a experiência que eu tenho de participação de comunidades há tantos anos, eu vejo que realmente é uma bênção as pessoas que descobrem a maneira de servir, e você sabe muito disso. Queria que você dissesse mais ou menos a sua experiência de como voluntária, como é que começou, da onde você se despertou, Nelly, para o trabalho voluntário? Eu acho que eu já nasci com essa vocação, né? Eu sempre busquei ajudar o outro, né? Desde minha juventude, eu busquei já uma vida religiosa, onde o carisma era ajudar os pobres. Depois, como casada, morando em Santa Catarina, em Lages, eu fiz um trabalho voluntário primeiro numa creche, depois no presídio. Foi um trabalho que marcou minha vida, de fato, coisas assim que jamais vou esquecer. Posso viver mais 100 anos, mas esse trabalho lá no presídio realmente me ensinou, em primeiro lugar, a conhecer mais a fundo o ser humano. Foi lá no presídio que eu aprendi a olhar para o ser humano e ver a essência divina em cada um. Por mais criminoso que tenha sido, por mais coisas erradas que tenha feito, ele é um filho de Deus, um ser humano. Todos nascemos com a essência divina, a semente de Deus em nós. E foi na experiência do presídio, atendendo pessoas de todos os tipos, de todas as índoles, presos com mais de 30 anos de cadeia. E foi lá que realmente eu tive experiência do que é o ser humano, quem é o ser humano, da onde vem, por que o ser humano erra, por que ele faz coisas erradas. Será que alguém nasceu errado? Será que já nasceu sendo mal? Será que as pessoas são más porque querem ser más? As pessoas têm a mente mal programada. Hoje, como parapsicóloga clínica, eu sei que as pessoas agem movidas por programações mentais inconscientes. Naquela época eu não sabia, mas eu procurei ver em cada ser humano realmente a presença de Deus atrás de todos os erros. No fundo, Deus nos criou todos com a essência divina. Esse foi o trabalho assim, mais marcante. Depois, quando vim morar em Curitiba, eu fui logo em busca de trabalho voluntário. E quando, no primeiro dia que eu fui na Igreja das Mercês conversar contigo, até para pedir uma orientação por problemas meus da época, você me convidou para trabalhar como voluntária, como parapsicóloga já, no atendimento às pessoas na Igreja das Mercês. Fiquei muito feliz aquele dia, eu sempre digo, foi um presente que eu ganhei, esse trabalho voluntário, de poder trabalhar dentro da minha área, dentro da minha formação,
Isso foi em julho de 2001, então fazem realmente já 19 anos que eu trabalho como voluntária na paróquia da Nossa Senhora das Mercês, aqui em Curitiba. E realmente, se for contar quantas experiências Muito bem, maravilhosas eu tive nesses 19 anos, sou certo. uma pessoa muito feliz por isso, muito feliz e eternamente agradecida. Porque cada pessoa que eu atendo como voluntário, como terapeuta, é uma lição para mim. A gente aprende com cada ser humano que a gente atende. Então, sempre é Certo, mais feliz quem se doa do que aquele que recebe. tá bom. A dedicação. Você tocou num assunto muito importante. O trabalho de terapia voluntária. Eu, em todas as paróquias que eu trabalhei, eu organizei terapeutas voluntários. Porque, veja, o mundo de hoje está cada vez mais. As pessoas não têm com quem partilhar, não têm com quem desabafar. E muitos não têm também como pagar um terapeuta. Então, eu incentivo muito, assim como tem nas Mercês, como teve lá no Santuário São Leopoldo, profissionais para acolher as pessoas que estão passando por dificuldade. Trabalho voluntário de acolher no sentido afetivo, a afetividade é muito importante, que os maiores problemas hoje do ser humano é a introversão, a pessoa não partilha, e aí então começa a ter ideias obsessivas, compulsivas a respeito de um problema. Quando ela partilha os sentimentos, ela tem os insights, isso é, os lampejos, as luzes interiores, para descobrir o caminho. Só que muitas vezes a gente não tem gente nesse contexto. Eu faço sempre um apelo às igrejas que organizem um trabalho voluntário, né, com terapeutas, porque o mundo de hoje está cada vez mais fechado no seu mundo e as pessoas que estão depressivas, tendência ao suicídio, é porque não tem, às vezes, um amigo, não tem com quem partilhar os seus sentimentos. E a igreja devia ser um ponto de referência aonde a pessoa pudesse encontrar a paz, a tranquilidade, a serenidade de espírito. Porque, vejam, a grande vantagem da terapia dos voluntários, eu oriento, é não só trabalhar o lado psicológico, mas também o lado espiritual. Que nós somos seres espirituais, né? A linha do Jung e do Viktor Frankl, que é terapeutas americanos, falam, incentivam muito esse aspecto. Nós somos uma totalidade. Infelizmente, no curso de psicologia, que também eu fiz, não se trabalha o lado espiritual. Então, a igreja seria um ponto de referência, as pessoas que têm fé, que são terapeutas e que trabalham como voluntários nas igrejas, podem associar as duas coisas, porque a força da fé faz a pessoa se libertar dos problemas. E nem sempre esse lado espiritual é trabalhado. Então, eu acho que você tem experiência nessa área também, né, Nélio? Aliás, você pode fazer alguma pergunta, quem está nos ouvindo, tiver alguma pergunta, pode mandar aí que nós vamos tentar responder. Manelli, por favor, a importância, o lado espiritual como terapeuta, o que se fala disso? Com certeza, eu sinto na minha própria vida, no meu trabalho, quanto isso faz a diferença para mim. Com certeza, muitas das pessoas que eu atendo, agora em consultório também, não só aqueles que eu atendo voluntariamente, mas também as pessoas que eu atendo no meu consultório, quantos me procuram porque me conheceram na igreja, principalmente na celebração de Entreajuda, que funciona lá nas Mercês, para quem não conhece, já há 19 anos quase, e então foi você que fundou, né, Frei Alvadir, a Entreajuda, e através da Entreajuda, quanto trabalho voluntário, quanto campo se abriu para os voluntários, para pessoas que querem se doar, principalmente terapeutas, não só psicólogos, parapsicólogos, mas outros tipos de terapia que apareceram depois que nós iniciamos a Entreajuda. Na realidade, a Entreajuda foi se ramificando, né, em terapias de grupo,
SOS Família, Terapia do Luto e tantos outros. Mas eu sinto assim que essa parte espiritual de você trabalhar numa igreja, de você ser uma pessoa que frequenta a igreja, que reza, e que nas suas orientações terapêuticas também muitas vezes se refere a Deus, né? Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes mas que têm vergonha, têm medo de falar de espiritualidade. E como isso é importante, isso fez a diferença na minha vida, na minha profissão. Eu digo, sou muito bem-sucedida, sou muito feliz como terapeuta, como parapsicóloga clínica. E eu digo, graças à minha espiritualidade, isso fez e continua fazendo a grande diferença na minha vida e nos meus atendimentos. Eu não sei se respondi sua pergunta, Frei Ovadi, contigo. Sim, sem dúvida. É porque, veja, qual é a grande força que nós seres humanos temos? Muitas vezes eu vejo nesse tempo de pandemia, de coronavírus, né? Às vezes o ser humano fica muito sozinho, né? Eu fico imaginando dentro de uma UTI, onde você não tem ninguém. Ali com corona você fica cerceado de tudo, nem parente, quando morre alguém não pode ir nem no enterro, né? E essa situação de angústia, de sofrimento, como diz a palavra de Deus hoje, nosso barquinho da nossa vida às vezes é invadido por tempestades e parece que vai afundar. E aí que entra o lado espiritual. Entra o lado espiritual porque é a força única que temos em momentos difíceis da vida. Às vezes não tem um amigo, não tem parente, não tem alguém que fique ao teu lado, mas diante da solidão do ser humano, nós precisamos encontrar aquele Deus que mora dentro de nós mesmos e que, na verdade, nunca nos deixa sozinhos. Por isso que a espiritualidade é importante. E digo francamente, muitos dos problemas de terapia não dão tanto resultado porque falta esse embasamento espiritual na vida dos profissionais. Então, oxalá nossos cursos de psicologia no futuro possam ter, entre tantas matérias, espiritualidade bíblica, por exemplo, que serve para todo mundo, né? Então, isso ajudaria muito a clientela, ajudaria muito o ser humano. Então, eu vejo que a sintonia da terapia, ciência e fé, não se opõem, né? O documento da Lumen Gentium 340 da Igreja Católica, né, do Vaticano, diz que fé e ciência não se opõem. Então, ora, se somos um total, um ser humano na sua totalidade, mente, corpo, espírito, e o espírito onde é que fica? É esse espírito que tem que ser trabalhado, a alma, o sentimento da pessoa, né? Então, nada melhor do que também algumas orientações no sentido de espiritualidade faz com que o ser humano saia mais frente e depressa dos problemas que está passando, tá? Então, fica aí, mais uma vez, o incentivo, né, que você possa oferecer a muitas paróquias, acho que Perpétuo Socorro também, Mercês, Santuário São Leopoldo, lá onde eu estou em Tamandaré também agora, profissionais nessa área que possam trabalhar ambas as coisas, mente, corpo e espírito, né? Certo? Nosso abraço a Maria Júlia, nossa amiga que aprendeu a ser voluntária, vê que está acompanhando, e vários aqui nos acompanham, né? E muitas pessoas podiam dar, sim, um alerta, um testemunho, aliás, muito forte sobre isso. Né, Nelly? Com certeza. Muitos amigos aparecendo aí, seguindo. Parabéns para nós todos, né? Para todos nós voluntários, né? Muitas vezes as pessoas, quando falam em voluntariado, acham bonito, acham admirável. Alguns, às vezes, confundem, acham que trabalho voluntário a gente faz quando vai, quando quer, quando dá, quando quer. Trabalho voluntário, gente, é coisa séria,
é doação, é compromisso. Uma vez que eu assumo um trabalho, eu preciso me conscientizar de que se é numa instituição, seja lá numa igreja, numa creche, numa casa de repouso, no hospital, a instituição conta com aquele voluntário naquela hora, naquele momento. Então, quando se assume, às vezes as pessoas também me procuram muito perguntando onde que eu posso fazer um trabalho voluntário. Tem alguma coisa aqui na igreja que eu posso fazer, né? Eu sempre já oriento desde o início. Veja bem, qual é a sua disponibilidade de tempo, compromisso, conforme o trabalho que você vai assumir toda semana, você vai ter que estar aqui. Por exemplo, na Entreajuda, por muitos anos eu coordenei a equipe de voluntários da Entreajuda, da celebração da Entreajuda nas Mercês, e aparecia muita gente querendo ajudar, muitos, 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 mas o que que acontecia? Venho numa quinta, na outra quinta não vinha, sem justificativa, assim não dá. Todo trabalho voluntário exige compromisso, gente, é doação, é compromisso tão sério quanto o trabalho que você faz remunerado. É muito sério isso. As pessoas também, se você vai cuidar de por exemplo, vai fazer um trabalho voluntário de cuidar de uma pessoa, cuidar de um doente, por exemplo, a pessoa conta com esse trabalho naquele dia, naquele momento. Então, tem que se levar muito a sério, né? Outra pergunta que as pessoas muitas vezes me fazem é quais as características de um voluntário? Qual é o perfil? O que que ele precisa saber, né? É muito interessante a pessoa se perguntar quais são minhas aptidões, qual é a minha disponibilidade de tempo, aonde será que eu consigo me engajar, me sentir útil, me sentir feliz. É importante a pessoa mesmo se analisar, ver quais são as suas aptidões mais interessantes, né? Nem sempre a pessoa vai fazer um trabalho voluntário dentro daquela formação profissional, nem sempre. Por exemplo, a pessoa pode ser formado em direito, ser um advogado e se prontificar e cuidar, contar história, por exemplo, contar histórias num hospital ou numa casa de repouso ou cuidar de um doente. O que precisa mesmo, gente, é a experiência da vida, é a escola da vida e um coração repleto de amor. É o mais importante que você precisa para fazer um trabalho voluntário. Realmente um coração repleto de amor. Aí você procura se adaptar às tarefas que tem naquela instituição que está te oferecendo um campo para você se dedicar. Eu acho que as instituições que oferecem campo para trabalho voluntário estão nos dando um presente. Como a Igreja das Mercês, como você, Frei Alvadir, há 19 anos atrás, me deu um presente. Você abriu um campo para eu poder me doar. E eu sou eternamente grata por isso, né? Há muitos anos atrás, me lembrei agora, eu conheci um médico lá em Porto Alegre. Ele ia todas as manhãs, antes de abrir o consultório, ele ia na instituição, eu trabalhava numa instituição, uma escola de cegos. Ele ia todas as manhãs, antes de abrir o consultório, lá no colégio, na instituição, ver se alguém tinha ficado doente de noite, alguma criança, se tinha algum exame para encaminhar, algum remédio para receitar. Isso era sagrado todas as manhãs. E ai, se alguém fosse agradecê-lo pelo trabalho que ele fazia. Ele dizia para as irmãs: eu que tenho que agradecer, eu devia me ajoelhar na frente de vocês e agradecer pelo campo, pela oportunidade que vocês me dão para eu poder ser útil. Eu sou muito feliz por isso, por eu poder ser útil. Nossa, isso é um exemplo que eu nunca esqueci na minha vida. Isso faz mais de 40 anos que eu conheci esse médico, não sei se ainda vive, mas era um exemplo de trabalho voluntário realmente sagrado, todas as manhãs. E são esses exemplos que nos animam, que nos estimulam também a sempre buscar sermos úteis. É bom dizer aqui, é bom dizer aqui
que ser voluntário não é só fazer um trabalho profissional, marcado. A palavra compaixão, segundo a Bíblia, é quando você sente o problema da pessoa e se envolve para ajudar a pessoa. Então, mesmo nesse tempo de coronavírus que estamos vivendo aí, pequenos gestos você pode ajudar a pessoa aí a limpar a casa, ajudar a pessoa a atravessar a rua, uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, que às vezes é teu vizinho, pequenos gestos que você descobre de ajudar seu semelhante, porque ser voluntário não é você fazer um trabalho específico toda semana em determinada instituição, igreja ou qualquer lugar que seja. A vida toda nossa, se você prestar atenção, nós podemos exercer esse trabalho de voluntariado através dos pequenos gestos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que nada é pequeno onde o amor é grande, onde você coloca amor e fala do amor às pessoas e nos pequenos gestos, uma palavra, como faz bem uma palavra, o elogio a uma pessoa, né? Às vezes a gente não faz isso nem em casa, dentro da nossa casa, que às vezes a gente vai à igreja, reza, mas depois faz tudo errado na vida, né? Eu gosto de uma frase do Dalai Lama que diz assim: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Gostei dessa frase, porque na verdade quantas vezes a gente reza, vai na igreja, né? Mas não é capaz depois de ver a presença desse Deus no irmão, na irmã de cada dia. Do que nós vamos prestar conta no juízo final, Mateus 25, né? Tive fome, me desse comer, tive preso, me visitaste, nu, me agasalhaste. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim é que vocês fazem. Então, o desafio da nossa vida é transformar a nossa vida em gestos de amor. Nós seremos conhecidos, não tanto por aquilo que a gente reza, mas por aquilo que nós fazemos em consequência da reza. A oração é importante, a ligação, a conexão com Deus, mas se você não transforma a sua vida, né, em gestos concretos, a nossa oração é incompleta. As asas que levam a Deus são duas, oração e ação, né? E é muito importante, também Santa Teresa dizia assim, que uma comunhão lá na igreja deve me levar a uma comunhão com o irmão. Cada comunhão que eu faço devia ser transformada em gesto de caridade para com o meu próximo. Então, se você faz uma comunhão e depois, durante a semana, não partilha com alguém, não sente a comunhão com o teu próximo e fazendo algo pelo teu próximo, diz Santa Teresa, ela é incompleta. Então, os pequenos gestos também é um trabalho voluntário. Pequenos gestos, você tendo um coração compassivo, né? A compaixão. Quem dó é uma coisa, você tem dó, mas não faz nada, etc, etc. Por exemplo, as pessoas enlutadas. Um telefonema, você não pode ir na casa, mas você pode dar um telefonema. Quanta gente de luto nesse país? 100 mil pessoas, segundo a estatística ontem, 100 mil brasileiros. Aonde estão as pessoas com aquele ombro amigo para dar conforto, para dar força? Às vezes, os coitados curtem uma tristeza, curtem aí um luto terrível, né, pelo isolamento. Mas temos tantos meios de comunicação aí para usar teu celular, seu telefone, para ajudar essas pessoas. Isso é um trabalho voluntário também. E quantas pessoas que eu atendo por telefone, que às vezes a pessoa não pode sair de casa. Então, essa disponibilidade, essa compaixão de traduzir a fé em obras, é aquilo que Jesus mais quer de cada um de nós. É ou não é? Olha, me lembrei agora de uma frase que eu gosto muito, que eu vou até responder para Maria Júlia. Maria Júlia pergunta se eu tenho alguma sugestão de onde desenvolver esse trabalho hoje, por causa da pandemia, né? Eu acho, Maria Júlia, bom, você é uma voluntária
admirável, te admiro muito, muito, muito mesmo. Obrigado por você existir. Mas veja, eu acho que mesmo dentro com todos os cuidados, lógico, a gente tem que ser prudente, não medrosa, mas prudente. Eu acho que visitar idosos que estão em casas de repouso, muitas vezes abandonados, nem todos recebem visita de familiares, muitos ficam, às vezes, meses sem um familiar visitá-los, ficam, de fato, abandonados. O idoso é a pessoa mais carente que existe hoje. Eles têm necessidade de falar e não tem quem escute. Escutar o outro, principalmente um idoso, eu acho que é um amor muito grande, é uma caridade muito grande. Escutar, às vezes escutar a mesma história, as mesmas coisas, mas ele tem necessidade que alguém sente ao seu lado e escute. Eu acho que isso é uma sugestão que a gente pode fazer em qualquer tempo, sem ficar muito próximo. Tem que se encontrar um jeito de fazer isso, né? Eu digo sim idosos, mas pode ter outras pessoas, às vezes um doente, que você também pode manter uma certa distância, ou até atender por telefone, mandar mensagens de esperança, de fé. Quanta coisa, quanto bem nós podemos fazer hoje pelos meios de comunicação. Essa semana mesmo eu fiquei quase 1h30, uma noite dessas, dando uma verdadeira consulta, ouvindo uma pessoa de muito longe, mas precisava, né? Eu acho que isso é um trabalho voluntário também, você ouvir as pessoas, principalmente por telefone, né? Mandar mensagem de esperança, de fé para as pessoas que você sabe que estão doentes, estão tristes, depressivos. Quanta gente depressiva nessa época de pandemia, né? Acho que eu vou terminar essa minha resposta para Maria Júlia dizendo assim: quando alguém se decide a arregaçar as mangas para ajudar, aparecem centenas de braços estendidos pedindo ajuda. Eu até vou repetir, isso fala tudo. Quando alguém se decide a arregaçar as mangas para ajudar, aparecem centenas de braços estendidos pedindo ajuda. É só alguém se dispor que campo existe. A messe é grande, mas os operários são poucos. Frei Alvadir, eu já falei muito. Por isso eu acho que no mundo que estamos vivendo nós precisamos de desenvolver a prática da escuta ativa, saber escutar o ser humano, porque a pessoa tem necessidade de falar, de colocar para fora os sentimentos, né? Então, nenhum problema é pequeno. Então, respeite o sentimento da pessoa, valorize o sentimento da pessoa. Quando você conversa com alguém, e como muita gente diz assim, não, depressão é frescura, não sei o quê. Valorize o sentimento da pessoa, especialmente nesse tempo de sofrimento que estamos vivendo. Mesmo uma pessoa que está com pânico, que está com angústia, diga palavras, sim, otimismo e tudo mais, mas acolha aquele sentimento. Porque quando você acolhe o sentimento, você está já ajudando a pessoa. Porque tem pessoas que não são capazes de desenvolver essa escuta ativa. Quer dizer, a pessoa começa a desabafar e ela interfere antes do tempo. A pessoa começa a chorar e às vezes aí, por que você chora? Tem que respeitar o choro da pessoa, respeitar o sentimento da pessoa, respeitar aquilo que vai dentro do coração dela. Também use repetir o que a pessoa está... Porque uma das maneiras de você dizer que está assim sintonizado e ouvindo a pessoa, né, num trabalho de voluntariado, é quando você repete, parafraseia aquela frase que a pessoa disse, poxa, aqui você quer dizer então isso, é isso. Então, isso valoriza a pessoa. Não queira antecipar conselhos, porque às vezes a pessoa não quer ouvir muito, ela quer só ser escutada, ela quer ser acolhida afetivamente. E aí é que está a grande importância.
Isso acontece às vezes até em casa você pode desenvolver. Se o teu pai, e hoje é o Dia dos Pais, o nosso abraço a eles, às vezes nós não temos essa paciência de escutar a pessoa até o final, nós interferimos antes do tempo, não deixamos a pessoa chegar ao final. Então, o mundo que estamos vivendo, nós precisamos desenvolver muito essa prática da escuta ativa, né? Valorizar o sentimento da pessoa. Então, isso é se colocar no lugar do outro. Imagine o outro, coloque-se no lugar, né? Do outro lado, como se fosse você o problema, ou a pessoa problemática. Então, muito importante que a gente valorize esse lado também, a capacidade de se colocar no outro, no lugar do outro, a capacidade de uma escuta ativa, porque isso, às vezes, o que você precisa? Não precisa falar tanto, mas você escutar muito. E é o que nós precisamos, e essa é uma maneira também de ser um trabalho voluntário. Certo? Só para completar, hoje também alguém sugeriu até agora que hoje nós podemos ajudar pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma ajuda por telefone 188. Isso é um trabalho de escuta que já existe, um trabalho organizado que já existe, que as pessoas podem, quem quer participar, pode se inscrever, e também aqueles que precisam de ajuda, que querem desabafar, é ligar para esse telefone e alguém vai ouvi-los. Então, sempre que alguém busca, de alguma maneira, fazer algum trabalho, com certeza sempre vai ter alguma porta se abrindo para acolher esse voluntário. Eu estava me lembrando também agora de um diagnóstico médico. Anos atrás, eu escutei, isso é uma história verídica, uma pessoa trabalhava no banco e estava sempre muito deprimida, dor para tudo que é lado. E um dia o médico perguntou para ela, que já tinha feito tantos exames e a pessoa não melhorava e não melhorava, e o médico perguntou para ela, você sabe o nome da pessoa que faz cafezinho lá no banco, que serve vocês todo dia? Você sabe alguma coisa da vida dela? Não, não sei nem o nome. Você sabe alguma coisa da vida do porteiro do seu prédio? Não, não sei. Então você vai receber como remédio essa semana, você vai procurar pesquisar o que você pode fazer pela moça que faz o café ali no banco, que faz a limpeza, vai procurar saber alguma coisa do porteiro do seu prédio, se você puder descobrir mais alguma pessoa, ou, na época entregava um jornal, vai procurar saber alguma coisa do jornaleiro. E a moça realmente saiu de lá, um pouco indignada com o médico, mas ela foi cumprir a tarefa que o médico pediu. Aí ela foi descobrir que a moça que fazia cafezinho tinha uma menina doente em casa, deficiente, precisava de ajuda. Descobriu que o porteiro do prédio era analfabeto, mal e mal sabia escrever o nome. E assim por diante. Ela se prontificou a dar aulas para o porteiro, se prontificou a visitar a moça do cafezinho para ver o que ela precisava em casa para ajudar a menina. E com isso ela foi se sentindo muito bem, a depressão foi embora, foi se curando, foi se sentindo leve. E o médico tinha marcado para ela voltar dentro de um mês, não me lembro bem. E quando ela voltou, o médico perguntou como é que você está. Eu estou ótima, estou bem. O que você fez? Eu fiz isso, isso, isso. Veja que transformação quando a pessoa realmente sai de si mesma, né? Ela saiu daquele egoísmo de ficar só girando em torno dos próprios problemas, achando que os outros não têm problemas. O nosso problema é sempre muito pequeno quando comparado com outras pessoas que conhecemos, né?
E quando você se interessa em ajudar o outro, os teus problemas em geral ou diminuem e muitas vezes desaparecem, né? Esse é um exemplo pequeno, mas com certeza que dá para a gente colocar em prática, né? Quantas vezes trabalhamos ao lado de pessoas e não sabemos nem o nome direito. E interessar-se pelo bem-estar do outro, fazer alguma coisa pelo crescimento de outra pessoa, é o melhor remédio realmente para curar os nossos males, principalmente a depressão. Isso Certo. é... Tá bom. Veja, hoje é Dia dos Pais. Essa semana também nós estamos celebrando a Semana da Família. É muito importante dizer que a família é uma riqueza extraordinária, aonde o pai está presente, a mãe também, os irmãos. Eu creio que o grande desafio de nós seres humanos hoje é investir mais na família. Vejam, esse tempo de confinamento é oportunidade de você conhecer melhor aqueles teus filhos, a história da tua família, a genealogia familiar, rever um pouco as origens, as raízes e também o lugar aonde você vai encontrar o remédio mais importante de todos, que não encontra nas farmácias, não encontra para comprar por aí, está no coração de cada um, que se chama amor. Esse é o remédio que falta e que equilibra muito o ser humano. Quanto tempo faz que você não fala para tua esposa, teu esposo, teu filho, teu irmão, eu te amo? É oportunidade, né, nesse mês vocacional, você também exercer, investir um pouco mais na tua família. Que tem gente que é muito bonzinho com os outros, faz trabalho voluntário, né, fora de casa, mas dentro de casa, infelizmente, né, é grosso, é estúpido, não tem uma palavra de elogio, não tem afetividade nenhuma. Então, fica também o nosso apelo, nossos parabéns aos pais que estão sofrendo pela ameaça, né, de desemprego, de dívidas e tudo mais. Invista no afetivo. Lembre que a maior parte do desequilíbrio do ser humano vem da desestrutura familiar. Aliás, se não quase todos. Por quê? Nós ainda não passamos esse remédio extraordinário que temos e que nós não estamos usando. Use a palavra para elogiar um pouco mais, dizer do quanto você é importante na casa, o quanto é importante a tua presença, tudo que você é. E não esqueça que o amor cura, liberta, e esse amor está no seu coração, e os teus entes queridos da tua casa é que esperam receber esse presente e essa vitamina que cura, que traz felicidade a todos nós. Quem ama e é amado se realiza plenamente. Daí, tá certo? Certo. Acho que podemos ir encerrando por aqui. O que você acha? Mais alguma coisa importante para falar? É só lembrar que próximo dia 16, às 19 horas, o Alejandro e a Claudete vão falar sobre depressão. Depressão é um dos grandes temas do mundo de hoje, né? Então, a Claudete e o Alejandro, que são parapsicólogos clínicos do Sistema Grisa, vão falar, então fica o convite aí para próximo domingo, 19 horas, vocês estarem participando sobre esse assunto tão importante. Tá? O mundo de hoje tem tantos deprimidos, né? Então, fica aí. Está na hora de terminar, né? Então, quero agradecer de coração a presença de todos, né? Eu quero louvar a Deus e, mais uma vez, estender os parabéns a nossos pais queridos e aqueles que partiram, como o meu, seu Isidoro, que esteja lá na casa do Pai, iluminando e abençoando. Valorize teus entes queridos enquanto estão ao teu lado. Porque nos enterros, quantas vezes eu vejo alguém beijar um corpo frio e gélido e tarde demais. Beijo ali, mas nunca deu um beijo durante a vida. Flores, flores no cemitério, mas em vida a pessoa nunca recebeu uma flor. Ajude então a melhorar esse lado da vida,
porque, na verdade, isso é de fundamental importância. Que nossos pais sejam abençoados, dê muita força e coragem a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida. E aqueles que partiram para a casa do Pai, que Deus, lá no alto do céu, permita que eles sejam intercessores nossos. Palavra final sua, Nelly. Então, muito obrigada, vocês todos que nos assistiram, participaram. Obrigada, Frei Evadir, por ter aceitado o convite de fazer essa live com a gente, né? Esperamos que o que se falou aqui realmente sirva de semente para muitas pessoas despertarem para fazer um trabalho voluntário. Eu quero aproveitar e dizer que quem tem um coração e a mente repletos de Deus, sempre vão encontrar campo aberto para semear a semente do bem, a semente do amor e da paz. Fiquem todos com Deus, uma boa noite. Obrigada também pelos nossos assistentes, Alejandro e Claudete, que ficaram por aí atrás dos bastidores, nos servindo de apoio. Muito obrigada. Uma boa noite, uma ótima semana para todos. E vamos dar uma bênção final, então, às pessoas que nos escutam. É uma bênção, né? Concentre um pouquinho aí, feche seus olhos um instante. Senhor nosso Deus, Deus da vida, Deus que é Pai, primeiramente pedimos a Tua bênção para os nossos pais, que no dia a dia da vida lutam para a subsistência de seu lar, de sua família. Derrama sobre eles, Senhor, força, coragem, proteção. E quando o desespero tomar conta do coração pelos grandes problemas que enfrentamos, protege, Senhor, ilumina, derrama sobre cada um deles a Tua presença de amor, de sabedoria, de proteção. Elimina da vida deles o medo, a angústia, o desespero, que nesse tempo de corona, que esses vírus possam cada dia mais não ser tanto problema de pânico e de dor e de sofrimento. Que a bênção de nosso Deus esteja na sua casa, querido Pai, com sua esposa, com seus filhos. Que essa bênção continue dando força, coragem e proteção. E lembre que nas tempestades da vida, Deus está presente no barquinho da sua vida e existência. Confie nele, creia, não desanime e com a fé em Deus e a proteção divina de Maria, nossa mãe, Ele nos dê muita coragem e força para passar pelas tempestades da vida. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Até de repente. Bye, bye.